Olá! No bloco anterior, nós falamos muito sobre argumentação. E agora nós vamos falar sobre objeções. Como é que a gente pode lidar com essas objeções? Então, o que são objeções? Vamos entender primeiro o que vem a ser objeção. São os obstáculos que existem entre o vendedor e o fechamento da negociação. E elas podem ser classificadas da seguinte maneira: ou elas são verdadeiras ou elas são falsas. Então, um bom vendedor, o que ele tem que fazer? Ele tem que identificar quais são as verdadeiras e quais são as falsas. A verdadeira, ela mostra totalmente a sua legitimidade. E o cliente, para ele, parece que aquilo ali realmente é legítimo. Ele acredita naquilo ali. Por exemplo, não tem dinheiro, acabou. Porra. Isso é uma objeção, o cara não tem dinheiro, é uma objeção legítima. Não tem dinheiro agora para comprar o teu produto ou serviço. Então essa é uma objeção verdadeira. Agora, desculpa ou falsa, é um pretexto do cliente para defender-se e não decidir. E ela pode ser provocada por quê? Por uma defesa instintiva, por uma resistência a decidir, por uma aversão à troca, uma falta de poder de decisão, por exemplo. Às vezes o sujeito está sentado ali numa posição que a autonomia dele não permite que ele tome a decisão final. E a antipatia ao vendedor ou à empresa. Muito cuidado. Quando um vendedor ele gera uma antipatia para uma determinada empresa, através da figura desse vendedor ou através da própria marca, imagem, etc., fica muito difícil conseguir vender novamente. Então, o ideal é mudar de vendedor, é mudar a pessoa e tentar chegar de uma forma um pouco diferente. As objeções verdadeiras, elas merecem uma atenção e uma boa resposta. As falsas, elas devem ser adiadas. Eu normalmente procuro adiar essas objeções falsas. E como é que eu faço isso? Como distinguir uma objeção e quais são suas diferenças? No momento, por exemplo, final de toda a argumentação, ela provavelmente é verdadeira. Se acontecer logo no início, ela provavelmente é falsa. Frequência. Se ela aparece com a maior frequência o tempo todo, ela provavelmente é verdadeira. Se ela aparece com a menor frequência, ela provavelmente é falsa. E forma. Se o cliente apresenta aquilo ali de uma forma concreta, ela provavelmente é verdadeira. Se ele apresenta de uma forma um pouco vaga, assim, meio solta no ar, ela provavelmente é falsa. Então, na verdade, como tratar as objeções? Elas devem ser tratadas assim: escutar, confirmar e entender, classificar se ela é falsa ou verdadeira. E aí nós vamos pensar quais são as melhores técnicas para a gente lidar com essas objeções. Compensação. Quando o cliente tem razão, temos que concordar e ao mesmo tempo compensar com outra vantagem. Inversão. Converter a objeção dele num argumento de vendas. Outro detalhe importante, testemunho. Isso é muito importante. Quando você tiver um exemplo real de uma outra pessoa, isso pode ajudar muito a convencer o seu cliente. Esclarecimento. Usar quando o cliente não entendeu alguma coisa sobre a sua argumentação. E procurar estar seguro de que o cliente ficou totalmente satisfeito com a sua resposta, eliminando assim a objeção. Quando você consegue eliminar a objeção, nós temos alguns clientes que, obviamente, nos apresentam algumas grandes dificuldades no momento de lidar com essas objeções. Por exemplo, o cliente objetivo. Quais são as reações dele? Ele fala de maneira enérgica, ele fala de maneira direta, ele busca resultados, ele é prático, ele é dinâmico, ele é rápido. E ele chega a ser impaciente, sabe exatamente o que quer. Como é que você vai tratar esse sujeito? Seja objetivo. Nunca lhe dê a impressão de que está perdendo tempo. Porque se ele tiver a sensação de que está perdendo tempo, acabou. Você não vai conseguir fechar a venda. Outro tipo de cliente muito complicado, o detalhista. Esse é complicado. Quais são as reações? Faz muitas perguntas, analisa tudo que você mostra para ele. O contrato tem que estar ali, ele tem que ser perfeito. Agora, como é que você vai tratar esse sujeito? Respondendo com clareza,
demonstrando conhecimento do produto, não forçando a venda, apenas provando que se ele comprar o produto, ele vai ter grandes vantagens. Quando eu falo produto, é produto ou serviço, né? Guardem sempre isso. Outro tipo de cliente é aquele cliente indeciso. Quais são as reações? Não consegue tomar a decisão sozinho, é muito inseguro, tem entonação de voz hesitante, chega a gaguejar um pouco. Como é que você vai tratar esse sujeito? Dá um empurrãozinho na hora de fechar a venda. Ajuda esse sujeito, apoie-o na decisão. Diga para ele, olha, você se tomar essa decisão agora, você pode ter certeza absoluta de que você está fazendo um grande negócio. Com isso, ele vai se sentir satisfeito e vai assinar o contrato. Um outro tipo de cliente é o presunçoso. Esse é muito complexo também, muito complicado. Quais são as reações? Conta muitas vantagens, gosta de se impor ao vendedor, é impulsivo. A vantagem que nós temos em relação a esse aí é exatamente essa, ele é impulsivo. Então, se ele é impulsivo, nós temos que aproveitar essa impulsividade dele para fechar o negócio. Como tratar esse cliente? Alimente a sua vaidade sem ser bajulador. Dê a impressão de que a decisão sempre partiu dele. E, obviamente, você vai conquistar a venda. Um outro tipo é o irritado. Esse aí eu tenho certeza que vocês nunca viram, né? Quais são as reações? Ele quer desabafar ou descarregar todo o descontentamento dele em você. Por quê? Porque você representa a empresa naquele momento. Então, como tratar? Primeiro, fique calmo. Seja objetivo e não argumente, porque se argumentar, ele vai bater mais forte ainda. Não se detenha aos seus sentimentos negativos. Não o interrompa, deixe-o desabafar e diga, eu compreendo como o senhor se sente. Ajude-o. Por quê? Porque ele acha que ele não pode resolver um problema que só você pode resolver para ele. Então peça para que ele diga como você pode ajudar. E não tome nada como pessoal. Lembre-se que você é a empresa, na percepção dele. Então, nesse caso, nós temos ainda o insistente. Quais são as reações? Ele é facilmente reconhecido, ele quer sempre falar com o chefe. Acha que você não é a pessoa capaz de resolver seu problema, acha que o assunto tem que ser tratado com uma pessoa do sexo diferente, quer saber muito bem das coisas, é considerado um chato. Como é que você vai tratar esse sujeito? Fique seguro de si. Haja afirmativamente e mostre a sua competência. Você é a pessoa que está autorizada a resolver o problema dele. Aí ele vai acreditar que a empresa realmente é muito boa. Na próxima fase ou no próximo bloco, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. O fechamento do nosso negócio. Como nós vamos fechar as nossas vendas? Aguardo por você. Até lá!